Então, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos vendo na aula passada. Então, só para a gente retomar aqui, nós vimos na aula passada a lei de registro público, né, em relação às empresas. E nós vamos dar andamento. Antes de a gente dar andamento ao tema que nós vamos tratar hoje, que vai ser sobrenome empresarial, eu trouxe para vocês um teste. Nós vamos fazer 2 testes para retomar o conteúdo da aula passada. Então, vou colocar aqui na tela e daí eu vou explicando para vocês, ok? Bom, então, aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver o slide. Nós temos um exercício que é exatamente sobre o tema que nós tratamos na aula passada, né? Então, eu vou ler e aí a gente responde. O regime jurídico empresarial exige registro no órgão competente dos atos determinados pela lei. Sobre o Sistema Nacional de Registro Mercantil, que é o SINREM, assinale a alternativa correta. Então, na alternativa A, tá, compõe o SINREM o Departamento Nacional do Registro do Comércio, o DNRC. A letra B, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, o DREI, é um órgão estadual que integra a estrutura da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo de cada estado. A letra C, compõe o SINREM o Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, e a Junta Comercial. Na letra D, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, tem competência apenas normativa. E na letra E, as juntas comerciais são entidades de âmbito federal, a quem compete a execução das atribuições do registro de empresas. Então, quando a gente pega um teste que traz todas essas questões, qual é a estratégia que a gente utiliza primeiro? A gente vai utilizar sempre a estratégia da eliminação, né? Eu vou excluir aquilo que eu tenho certeza que não é. Então, sempre tem alguma palavra-chave que faz com que eu não opte por aquela alternativa, certo? E aí vocês podem até liberar o áudio de vocês para me dizerem quem que assinalaria como correta a alternativa A e por quê? Palhoca, a imagem não está aparecendo. Vocês não estão vendo as imagens? Agora não. Do slide? Não, tá dando uma tela preta, escrito não é possível exibir o conteúdo. Ah, entendi. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Se eu consigo... Se eu consigo mostrar aqui.
conseguem ver agora? Está carregando. Ainda não, apareceu a mesma tela preta. Eu estava vendo, agora eu não estou mais vendo não, agora está a tela preta. Mas você estava vendo antes? Tava. Eu não, Então, não eu vi tô o vendo. slide. Apareceu a tela Teoria Geral da Empresa, aula ao vivo, 8/4/2020. Para mim apareceu. Tá. Para mim também apareceu e sumiu, professor. Isso, para mim também. Apareceu, agora a tela tá preta. É, a tela tá preta para mim. Então, mas alguns estão vendo e outros estão com a tela preta, é isso? Isso. E aí agora eu não sei. Aparece a imagem quando vira para você. Agora, quando você põe um slide, fica preto. Não entendi o quê? A imagem só aparece quando está virada para você, sem ser com um slide. Eu vou fechar aqui. Assim vocês conseguem ver? Ainda Eu continua estou aparecendo a vendo. tela preta. Eu não. Eu tô conseguindo ver e dá para passar. São 13 páginas. Então, Não, o meu não. também demonstrava as páginas. Agora não tá mais mostrando não. Agora tá 0 de 0. Antes estava 1 de 13. Aí dava para passar as páginas. E o meu ainda continua, não é possível subir o conteúdo. E o meu tá normal. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Agora vocês conseguem ver? Agora eu vi, professor.
Sim, agora está mostrando. Ah, então tá bom. Então, não vou mais mexer, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Continuando aqui, então, tá? Eu consigo até mudar agora. Consegue o quê? Mudar de um slide para o outro. Também. Tá, mas vocês não mexem, hein? Senão eu tenho que travar aqui. Então, Tá bom. olha lá. Vão me acompanhando, tá? Então, aqui a gente tem esses exercícios, eu li para vocês, vocês ouviram, e aí eu até perguntei quem de vocês que optaria pela alternativa A. Alguém optaria por essa alternativa? Eu cheguei atrasado, eu não peguei o exercício. Aqui, na verdade, está perguntando qual os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, que é o CIREM, tá? Então, na aula passada, nós abordamos exatamente a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, e falamos lá dos órgãos que compõem esse sistema. Então, aqui está querendo saber qual é a alternativa correta. Compõe o CIREM, o Departamento Nacional do Registro de Comércio? Essa alternativa aqui, ela está errada, por quê? Porque hoje não se fala mais em Departamento Nacional de Registro de Comércio, se fala em Departamento Nacional de Registro de Empresas, né, e outras atividades afins. Então, a gente não optaria por essa alternativa, ok? Letra B, o Departamento de Registro de Registro Empresarial e Integração, DREI, é um órgão estadual que integra a estrutura da Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo de cada estado? Essa alternativa, ela também está errada, porque o DREI, ele é um órgão federal, ele não é um órgão estadual, tá? Então, exatamente por isso, a gente já excluiria essa alternativa. Na letra C, compõe o CIREM, o Departamento Nacional de Registro Empresarial, que é o DREI, e a Junta Comercial. Sim, essa daqui seria a opção correta, tá? O Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, ele é composto por dois órgãos, que é o DREI e a Junta Comercial. Então, a opção correta seria a C. A letra D, por que não seria a letra D? Porque está dizendo que esse departamento, ele tem competência apenas normativa, e, na realidade, ele não tem uma competência apenas normativa, nós vimos que ele tem outras competências também, tá? Então, como coloca apenas normativa, ele tem a competência normativa, mas ele tem outras competências que resultam da sua própria, do seu próprio sistema. E a letra E, as juntas comerciais são entidades de âmbito federal, então também está errada, porque enquanto o DREI, ele é um departamento federal, a junta comercial, ela é estadual. Então, alguém ficou com dúvida aqui nesse teste? Não. Tá, então, ok. Então, vamos passar. Aqui, nós temos um outro teste, tá? Falando exatamente sobre a lei que nós tratamos na aula passada. Então, no inciso 1, sobre o registro da empresa, é importante saber que existem 3 tipos de atos, ou seja, 3 tipos de atos de registro. São eles: matrícula, arquivamento e alteração. O inciso 2. A matrícula é o registro na junta comercial de determinados profissionais, leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns em gerais. E o inciso 3.
O registro na junta comercial também é utilizado para arquivamento de diversos atos corriqueiros no exercício da atividade empresarial. Então, aqui vem as alternativas para que a gente possa falar sobre cada uma delas, né? Então, qual seria a opção correta? A letra A, todas as alternativas são falsas? A letra B, a assertiva 1 e 3 é verdadeira? A letra C, as assertivas 2 e 3 são falsas? A letra D, apenas a assertiva 1 é falsa? E a letra E, todas as asserções são verdadeiras? Então, o que vocês acham aqui nesse teste? Qual seria a alternativa correta? A letra B. A letra B, você acha que a assertiva 1 e 3 é verdadeira? Isso. Eu acho que é a letra D. A letra D, apenas a 1 é falsa. Exatamente. Alternativa B, professora. Você também fica na B? Isso, B de bola. Tá, então, vamos lá. Olha só. Esse teste daqui, ele é bem capcioso e ele tem mesmo a intenção, né, de fazer com que o aluno erre, tá? Por quê? Porque nós vimos que existem 3 atos de registro na lei, tá? Quais são esses 3 atos de registro? A matrícula, o arquivamento e a autenticação. Então, o inciso 1, ele fala que os atos de registro aqui, ele coloca a matrícula, ok, tá certo, ele coloca o arquivamento, ok, tá certo, mas ele exclui a autenticação. Então, a autenticação, ela não aparece. Ele coloca a alteração. Só que a alteração, ela já está vinculada, na verdade, à questão do arquivamento, porque, assim, quando eu levo um ato para registro na junta comercial, e esse ato, ele é arquivado, ele pode ser tanto um ato constitutivo, por exemplo, de uma sociedade que eu estou acabando de constituir, ou pode ser um ato que está alterando algo desta sociedade ou da firma individual, né? Mas ele está dentro do que seria o quê? O arquivamento, a verbação, que seria a própria alteração. Então, quando ele coloca aqui a alteração, ele exclui um dos atos, que é exatamente a autenticação. Então, a resposta aqui correta seria exatamente a letra D. Apenas a assertiva 1 é falsa, tá? Porque na 2 está falando da matrícula, e nós vimos na aula passada que realmente a matrícula está vinculada com atividades profissionais, né, de profissionais liberais, e aí são exatamente esses que estão aqui. E o registro na junta comercial também ele é utilizado para arquivamento de atos corriqueiros, como procuração da empresa, né, ou alguma alteração de sócio, alteração de nome empresarial, qualquer coisa relacionada, alguém faleceu, vou juntar, né, algum sócio falece, eu tenho que juntar lá a certidão de óbito. Então, sempre o arquivamento, ele serve para você levar todos os atos da pessoa jurídica para serem arquivados e naquele prontuário que nós falamos na aula passada. Tudo bem? Tudo. Então, vamos em frente, tá? Então, a nossa aula hoje, ela começa com um tema que seria o nome empresarial. Nós já falamos algumas vezes, mesmo em sala de aula, inclusive na aula passada, sobre o nome empresarial, mas hoje a gente vai esmiuçar essa questão do nome, tá? Então, o nome empresarial,
ele decorre do arquivamento dos atos constitutivos da firma individual e das sociedades ou de suas alterações. Então, a própria lei, essa lei, a lei que nós tratamos na aula passada, que seria a Lei de Registro Público, ela expõe, né, ela trata que somente com o arquivamento do ato constitutivo de uma firma individual ou de uma sociedade empresária é que eu tenho a proteção daquele nome empresarial, né? Ou, se porventura, aquela sociedade queira alterar o nome empresarial. Então, ela vai fazer uma averbação, né? Que nós falamos alteração, mas dentro do direito empresarial, quando a gente altera algum ato dentro do contrato, a gente fala, nós vamos averbar. Então, a gente vai fazer uma averbação alterando aquele nome empresarial. Então, aquele nome empresarial novo passa a ser protegido, por quê? Porque a própria pessoa jurídica, ela já é uma pessoa jurídica personificada, né? Ela já está com o seu registro do ato constitutivo na junta comercial, e é isso que dá a proteção ao nome empresarial. Nós falamos, inclusive, também na aula passada, que recaem sobre o nome empresarial 2 princípios, o princípio da veracidade e o princípio da novidade, tá? Então, esses 2 princípios, vocês encontram, inclusive, no artigo 34 da Lei 8.934 de 94. Aí é que começa, então, algo que a gente ainda não tratou, tá? Então, considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada para o exercício da empresa. Eu coloquei aqui no slide para que vocês possam entender que nós temos 2 espécies de nome empresarial. Então, eu posso ter uma determinada espécie de nome empresarial ou outra espécie de nome empresarial, e isso sempre vai acabar decorrendo de lei, tá? Então, não é a sociedade, os sócios ou o próprio empresário individual que tem liberalidade para utilizar da espécie de nome empresarial que ele acha que ele quer, né? Então, assim, nós temos a lei, e a lei é que dá a opção, se for o caso, ou a obrigatoriedade, em outros casos, daquela sociedade ou daquela firma individual de obedecer àquela espécie de nome empresarial. Então, dentro do nosso direito, nós temos 2 espécies, tá? Então, o próprio artigo 1155 do Código Civil, e daí, se vocês estiverem com o código de vocês, vocês podem estar verificando, diz assim o artigo 1155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada em conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Então, as 2 espécies estão no próprio Código Civil, tá? A gente tem aqui na opção de firma também alguns doutrinadores que utilizam da expressão razão social. Então, não sei se vocês já ouviram falar minha razão social, né? Então, firma, ela pode ser sinônimo, inclusive, de razão social. Então, eu tenho a firma e eu tenho a denominação, tá? As espécies de nome, ou seja, eu vou usar a firma ou eu vou usar a denominação, elas se distinguem. Embora as 2 espécies tratem de nome empresarial, elas se distinguem ou pela estrutura ou pela função, tá? Que esse nome empresarial exerce. Então, quanto à estrutura da firma,
O que significa firma, na verdade? Eu sempre vou utilizar no nome empresarial da espécie firma o nome de pessoa física, o nome civil, ou do empresário, se for um empresário individual, ou dos sócios de sociedades empresárias. Mas a firma, ela é sempre composta por nome de pessoa física, tá? E aí, o núcleo que nós falamos desse nome empresarial é exatamente o nome da pessoa física, que pode ser no caso, se for um empresário individual, ou mais nomes, se for de uma sociedade empresária, tá? E aí a gente vai esmiuçando mais lá para frente, vocês vão ver. Então, assim, quanto à estrutura da firma, eu já sei que a firma ela é composta por nome de pessoa física. Quanto à estrutura da denominação, a denominação, ela tem a designação do objeto da empresa, que pode ser constituído por qualquer palavra ou expressão. Então, o que a gente entende por denominação? A denominação é um nome que os sócios, eles escolheram, e não está vinculado necessariamente a nome de pessoa física, nome de sócio, não, é um nome qualquer, tá? Eu posso até ter um nome de pessoa física, nós vamos ver isso posteriormente. Mas a denominação pressupõe o quê? Que eu tenha um nome que eu acho que seja interessante para aquela sociedade, e junto com esse nome, eu coloco, inclusive, é uma opção, né? Eu posso colocar o ramo de atividade, o objeto de atividade que aquela pessoa jurídica vai exercer. Quanto à estrutura, então nós falamos o quê? Eu tenho duas espécies de nome empresarial. Eu tenho a espécie do tipo firma e eu tenho a espécie do tipo denominação. Essas duas espécies, elas se distinguem, né? Ou pela sua estrutura ou pela sua função, tá? Então, aqui eu estou trazendo para vocês exemplo da estrutura da firma. Então, nós falamos que a firma, eu sempre vou utilizar de nome de pessoa física, seja ele individual ou seja ele de sócios. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, imaginando que eu tenho sócios de uma sociedade, onde um sócio chama José da Silva e o outro chama Joaquim de Souza, tá? Que nome empresarial poderia existir do tipo firma para essa sociedade? Então, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Onde eu peguei Souza e Silva Cosméticos. Então, aqui eu estou identificando uma pessoa jurídica, um nome empresarial de uma pessoa jurídica do tipo firma. Por quê? Porque eu estou colocando aqui o sobrenome destes sócios, né? E eu estou colocando para identificar o ramo de atividade, no caso aqui, cosméticos. Como eu não coloquei a palavra limitada, no caso aqui, eu coloquei a palavra limitada num outro exemplo embaixo. Então, isso significa que eu quis mostrar para vocês que na primeira sociedade eu tenho um tipo societário, diferente da segunda sociedade, tá? Então, vamos entender isso. Na primeira, que eu coloco Souza e Silva Cosméticos, eu tenho aqui
como eu não coloco a sigla limitada, porque assim, o que significa a sigla limitada? A responsabilidade dos sócios, quando eu ponho a sigla limitada, ela limita-se à quantidade de cotas que ele possui na sociedade. Se eu não coloco a sigla limitada, eu estou demonstrando para quem olha para a minha sociedade que esses sócios, a responsabilidade deles não é limitada às cotas que ele possui, mas que é uma responsabilidade solidária, ou seja, eles respondem igualmente e ilimitadamente. E isso significa que a responsabilidade destes sócios patrimonialmente ultrapassa a própria pessoa jurídica, ou seja, ultrapassa o próprio patrimônio da pessoa jurídica. Eles vão responder com patrimônio pessoal. Então, na primeira opção, ali, Souza e Silva Cosméticos, eu tenho uma pessoa jurídica, uma sociedade, aonde eu identifico que o José da Silva e o Joaquim de Souza respondem nessa sociedade de forma solidária e ilimitada. Simplesmente porque eu consigo analisar o nome empresarial. Então, olha como o nome empresarial, ele é importante para que a gente possa entender, inclusive, a responsabilidade dos sócios naquela sociedade. Alguém tem dúvida aqui nesse primeiro exemplo? Não, professora. Professora, Vocês então estão só aí, né? Sim, professora, então só confirmando, esse primeiro nome é em uma ação trabalhista alguma coisa, além de o patrimônio jurídico, atende o da pessoa também. Isso, então, é isso aí. Então, assim, em uma ação, por exemplo, qualquer ação que for, seja ela trabalhista, seja ela civil, né, de indenização, se eu tenho um nome empresarial aonde não aparece o tipo societário, então, por exemplo, aqui eu não tenho, na Souza e Silva Cosméticos, não aparece para mim que é uma sociedade anônima, não aparece que ela é uma sociedade limitada, e aparece nome de pessoas civis, né, que seria os sócios, eu identifico que, na verdade, eu tenho aqui sócios com responsabilidade solidária e limitada. Então, esse Souza, mesmo que ele tenha, vamos imaginar, 30% das cotas sociais, né? E o outro, ele vai ter o restante das cotas sociais. Numa possível ação, esse Souza vai responder por 100% das cotas. E o Silva vai responder por 100% das cotas, porque a responsabilidade deles é solidária. Então, se ela é solidária, ambos respondem por 100% do capital social, independentemente de quanto possui cada um nas suas cotas, no contrato, entendeu? E aí, isso na solidariedade, só que além da solidariedade, eles também têm uma responsabilidade que é ilimitada, ou seja, a responsabilidade não está só naquilo que eles possuem como patrimônio na própria pessoa jurídica, não, vai além da pessoa jurídica e pega o patrimônio dos sócios. Então, por isso que é importante a gente conseguir, na verdade, identificar nomes empresariais da própria sociedade e, assim, vamos imaginar que o nome empresarial seja esse, Souza e Silva Cosméticos, tá? E no contrato social, ao ler o contrato social, lá no meio do contrato está dizendo que o nome empresarial é Souza e Silva Cosméticos Limitada. Aí a gente pode entender, poxa, foi um lapso,
né? Alguém que fez o contrato deixou de colocar lá no nome empresarial, na parte superior do contrato, que sempre vem o nome empresarial, esqueceu de colocar a sigla LTDA, mas colocou dentro do contrato. Não tem validade. Então, para terceiros, o que é válido é o nome empresarial registrado na junta comercial. Então, que é o próprio ato constitutivo da empresa. Então, se lá no caput do ato constitutivo esqueceram de colocar sigla limitada, mas lá dentro do teor do contrato consta que a responsabilidade é limitada, ela não tem validade. E aí, numa ação, você vai poder arrecadar tanto o patrimônio de Souza, 100%, ou de Silva 100%, porque a gente sabe que geralmente não necessariamente os dois sócios têm patrimônio. Então, às vezes, quem tem patrimônio é só um, mas eu posso arrecadar 100% do patrimônio daquele um. E aí, depois, eles que se virem, conforme o contrato deles, né, para resolver de que forma que cada um aí arca com a responsabilidade entre eles, né? Mas perante terceiros, é isso aí. Tá certo. Esclarecido? Tá. Então, agora, já na segunda opção aqui, no segundo exemplo que eu trouxe para vocês do tipo firma, olha só, o que acontece aqui? Nós temos Souza e Companhia Limitada. Essa palavra companhia, ela tem um significado, ela não é só para deixar o nome empresarial bonitinho, porque às vezes tem pessoas que acham que, coloque companhia porque fica mais harmônico, né? Não. A sigla companhia, ela tem uma função, e ela tem um sentido. No final do nome empresarial, então aqui, por exemplo, qual é o nome empresarial nessa segunda opção? É Souza. O nome empresarial é Souza. E por que ele coloca e companhia? Ele coloca e companhia porque ele, vamos dizer assim, ocultou o outro sócio. E aqui, no caso, ele ocultou quem, por exemplo? O Silva. Só que ele coloca a sigla limitada. Então, significa o quê? Que tanto Souza quanto Silva, que não aparece no nome empresarial, mas subentende-se que tem mais sócios, porque a palavra e companhia no final significa isso. Existem outros sócios, né, que não estão com o nome aparecendo no nome empresarial, mas nem por isso eles não têm responsabilidade. Só que no caso aqui, a responsabilidade deles vai ser limitada. Por quê? Porque eu coloco a sigla LTDA. E aqui eu tenho uma firma, então eu tenho aqui uma sociedade limitada, tá? Do tipo firma. Por quê? Porque eu tenho o nome de pessoa física do sócio e eu tenho a sigla e companhia limitada. Aí eu tenho do tipo firma. Mas, se eu pegasse esse nome aqui e colocasse assim, Souza e Companhia Cosméticos Limitada, tá? Souza e Companhia Cosméticos Limitada. No caso, eu estaria alterando o nome da pessoa, e no caso da sociedade limitada, do tipo firma, eu estaria passando para denominação. Por quê? Porque eu estaria acrescentando o ramo de atividade. Então, numa sociedade limitada, quando eu coloco o nome de pessoa física, mas eu agrego um ramo de atividade e coloco a sigla limitada, eu altero do tipo firma para o tipo denominação. Quando eu só coloco o nome da pessoa física
E eu poderia colocar aqui, por exemplo, Souza e Silva Limitada, tá? Eu poderia tirar o companhia. O que eu não posso, por exemplo, no caso daqui do nosso exemplo, eu tenho 2 sócios. Então, eu só posso pôr o companhia se eu excluir o nome de um sócio. Mas eu jamais poderia colocar Souza e Silva Companhia Limitada se os meus únicos sócios são Souza e Silva. Eu poderia colocar Souza e Silva Companhia Limitada se eu tivesse o Pereira também como sócio. Né? Mas se eu só tenho 2 sócios, ou eu vou colocar companhia no lugar daquele sócio que eu não coloquei o nome, ou eu coloco o nome dos 2. Então, eu poderia aqui, por exemplo, para ficar do tipo firma, também colocar Souza e Silva Limitada. E eu não acrescento o ramo de atividade. Alguém tem dúvida? Não. Tá. No exemplo abaixo, a gente tem aqui falando agora só do empresário individual. O empresário individual, ele não tem opção. Então, o artigo 1156 do Código Civil, ele trata exatamente isso. Então, se vocês estiverem com um código aí, eu vou ler para vocês, diz assim: o empresário opera sob firma constituída por seu nome completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade. Então, no caso aqui, eu peguei uma pessoa física, que seria um empresário individual, e o nome dele é Joaquim de Souza Sá. Esse é o nome do nosso empresário, tá? A empresa individual, ela não tem opção, tem que ser composta o nome empresarial dela com o nome da própria pessoa física. Então, o nome da pessoa jurídica vai ser exatamente o nome da pessoa física. A lei dá a opção de se abreviar, por exemplo, eu não preciso colocar o nome completo inteiro. Então, no caso aqui, eu também não tenho a necessidade de colocar o ramo de atividade, só se eu quiser. Então, aqui eu fiz alguns exemplos para vocês verem. Coloquei um nome empresarial, Joaquim de Souza Sá Cosméticos ME. Coloquei aqui para mostrar que seria uma microempresa, tá? Então, usei o nome dele, da pessoa física, por completo. E ainda acrescentei o ramo de atividade que o próprio artigo 1156 me dá a opção de acrescentar. No segundo exemplo, eu abreviei o Joaquim. E eu coloquei, então, J. Souza Sá Cosméticos ME. Seria uma nova forma não está aparecendo. O quê? O exemplo não está aparecendo. O slide? Sumiu. O slide todo? Para mim tá aparecendo ainda. Sumiu tudo. Para mim não. Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Para mim também tá normal. Eu acho que vai então, carregar daqui a pouquinho, às vezes sai. Às vezes sai e depois volta, né? Tá. Então, vamos lá. Aí vai acompanhando aí. Qualquer coisa você dá uma saidinha e retorna para ver. Aí, então, nós temos o outro exemplo, o último. O que eu fiz? Eu abreviei o Joaquim, abreviei o Souza, mas eu não abreviei o Sá, tá? Então, embora a lei ela não mencione isso, nós não podemos abreviar tudo, tá? Todo o nome da pessoa física. O último nome, pelo menos, ele tem que estar inteiro. A lei diz que eu posso abreviar, mas eu não posso, por exemplo, colocar JSS, Cosméticos ME. Eu até posso utilizar JSS Cosméticos ME como um nome fantasia da firma individual.
mas não como um nome empresarial. Então, como nome empresarial, eu tenho que sempre manter o último sobrenome da pessoa física por extenso, tá? Nunca abreviado. E eu poderia tirar a palavra cosméticos, porque aqui eu coloquei só para identificar o ramo de atividade, mas como o próprio artigo diz, não há necessidade, tá? Então, só para a gente poder identificar. Então, aqui eu coloquei como exemplo quanto à estrutura da firma. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de firma. Por que são exemplos de firma? Porque todos estão com o nome de pessoa física, tá? Agora, nós vamos ver aqui o exemplo de denominação. Então, eu disse para vocês o quê? Que na denominação, eu posso utilizar qualquer expressão, qualquer palavra que eu queira, e não necessariamente o nome de pessoa física. Mas eu dei o exemplo da sociedade limitada lá atrás, no slide anterior, e aqui, então, eu trouxe para vocês. Se eu tenho Souza e Silva Cosméticos Limitada, eu coloquei o ramo de atividade aqui, na palavra cosméticos, aparece, embora eu tenha o nome dos sócios, né, parte do nome dos sócios, quando eu acrescento o ramo de atividade e coloco a sigla limitada, deixa de ser firma para passar a ser denominação, tá? Se eu tirasse aqui a palavra cosméticos e deixasse Souza e Silva Limitada, eu estaria dizendo que trata-se de um nome da espécie firma, de uma sociedade limitada. Como eu coloco a expressão que seria exatamente o ramo de atividade, eu vou dizer que este nome empresarial da sociedade limitada trata-se do tipo denominação. Aí, no segundo exemplo aqui, eu trouxe também de uma sociedade limitada. Eu não trouxe com nome de pessoas, de sócios. Peguei um nome qualquer, Alvorada Cosmético Limitada. Poderia ser Pematec Cosméticos Limitada. Poderia ser da Ciel Cosméticos Limitada, qualquer nome que eu queira inventar. Ah, não tem vínculo nenhum com sócio, com administrador, nada. É uma expressão, né, que Luz Cosméticos Limitada. Então, aqui eu tenho uma denominação, tá? Na opção depois, de exemplo, eu trouxe Companhia Alvorada Cosméticos. E aí eu trouxe exatamente para que vocês observem a sigla companhia. No slide anterior, eu vou até voltar um aqui para vocês verem. Aqui na opção do Souza e Companhia Limitada, vocês estão vendo, né? Souza e Companhia Limitada, a sigla companhia, ela está depois do nome empresarial, porque o nome empresarial é Souza, e aqui eu tenho a sigla companhia depois, tá? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, Companhia Alvorada Cosméticos, essa sigla companhia, ela está antes do nome empresarial, porque o nome empresarial aqui, no caso, seria Alvorada. E aí, o que significa isso? Significa que a sigla companhia, antes do nome empresarial, seja ela por extenso, que no caso aqui ela está abreviada, mas eu poderia ter escrito companhia, por extenso. Então, quando eu tenho a palavra companhia antes do nome empresarial, eu estou tratando de uma sociedade anônima. Então, companhia antes do nome empresarial é sinônimo de SA, que é sociedade anônima.
Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, Sociedade Anônima Alvorada Cosméticos. Eu poderia ter colocado aqui SA Alvorada Cosméticos. Eu poderia ter colocado aqui Alvorada Cosméticos Sociedade Anônima. Ou Alvorada Cosméticos SA. Tudo isso, todos esses tipos de nome, trata da mesma espécie societária. Então, a palavra companhia, no caso aqui, ela significa o quê? É uma sociedade anônima. Se eu tiro a palavra companhia aqui, da parte da frente, e jogo para trás, ela já não é mais uma SA. Tá? Então, por isso que a palavra companhia, essas siglas, elas são muito importantes, elas não estão só para deixar o nome bonito ou para enfeitar, foi o que eu falei, é a mesma coisa do limitada. Se eu tiro a sigla limitada, a responsabilidade dos sócios muda. Se eu tiro a sigla companhia do início do nome empresarial, eu já estou deixando de mostrar que trata-se de uma SA. A não ser que eu coloque a expressão sociedade anônima no início ou a sociedade anônima no final. Então, SA, né, é sociedade anônima. A sigla SA, eu posso colocar tanto no início quanto no fim do nome, tanto faz a ordem, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, SA, Alvorada Cosméticos, ou Alvorada Cosméticos SA. Não tem diferença nenhuma, se for a sigla SA, tanto por sigla ou por extenso. Agora, se eu utilizo a palavra companhia, aí eu tenho que tomar cuidado com o local que eu vou inserir essa palavra. Então, se eu quero dizer que trata-se de uma sociedade anônima, essa palavra companhia por extenso ou a sigla só pode estar no início. E aí nós estamos falando do tipo denominação. Todas essas espécies aqui são do tipo denominação, tá? Aí no exemplo abaixo, eu até trouxe para vocês, ó, Alvorada Cosméticos SA. E no outro, Sociedade Anônima Alvorada Cosméticos. Então, o que eu quero mostrar? Tanto a companhia Alvorada Cosméticos, quanto a Alvorada Cosméticos SA, e quanto Sociedade Anônima Alvorada Cosméticos, tudo trata de uma única espécie societária, que é a sociedade anônima. Aqui foi só modo de elaborar o nome empresarial dela, que eu posso utilizar de várias formas dentro daquilo que é considerado correto, né? Alguém tem alguma dúvida aqui? Professora, só para recapitular, esse Alvorada Cosmético, mesmo sem ele ter o SA nem no começo nem no final, mesmo assim ele continua a sociedade anônima. Isso, exatamente. Por quê? Porque você identifica que a palavra CIA no início já é uma sociedade anônima. Tá bom, certo. Tá? Ok. Alguém tem mais dúvidas? Oi, eu tenho, Rafael. Pode falar. A fundamentação Oi? legal a fundamentação legal para essa ordem está no Código Civil. Está no Código Civil, mais adiante a gente já vai falar. Tá? Aí aqui, como eu só estou trazendo uns exemplos, Okay. aí nos slides posteriores, aí eu vou estar tratando exatamente de cada sociedade. E aí lá já fala. Tá bom? A gente vai ler. Ok. Então, aqui. Então, nós vimos as espécies de nome empresarial, então, em relação à estrutura, certo? Então, quanto à estrutura, nós falamos que eu tenho a estrutura do tipo firma e do tipo denominação, sendo que na estrutura, o tipo firma, eu vou sempre utilizar do nome de pessoa física, e do tipo denominação, em regra, eu utilizo uma expressão ou uma palavra qualquer
que não esteja vinculado com o nome de pessoa física, e aí nós demos como um exemplo, e até exceção, o caso da sociedade limitada, né, que eu tenho o nome de pessoas físicas, posso ter, mas a partir do momento em que eu agrego o ramo de atividade, coloco a sigla limitada, ela passa a ser do tipo firma. E se eu, não, do tipo denominação, e se eu só coloco o nome das pessoas físicas e coloco limitada sem agregar o ramo de atividade, aí eu tenho da espécie do tipo firma. Agora, quanto à função, o que diz aqui? A firma, ela representa a própria identidade do empresário e sua assinatura. Então, se a gente retomar um pouco do que nós já vimos em aulas anteriores, lá no artigo 968, inciso 2 do Código Civil, esse artigo, ele fala exatamente da obrigatoriedade do registro do empresário individual na junta comercial, né? Então, a 967 e o 968. Então, o 968, ele trata exatamente do quê? Dos requisitos, né, e daquilo que o empresário, ele vai levar na junta comercial, que seria o seu requerimento, para fazer o registro. Então, o 967 nós já vimos e fala da obrigatoriedade do registro para o empresário, para o início da atividade, e o 968 fala da inscrição. Então, lá no inciso 2, diz o quê? A firma com a respectiva assinatura autógrafa, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com a certificação digital. Então, o que está mostrando aqui nesse 968? Que o empresário, além de utilizar o nome dele, pessoa física, como nome da própria pessoa jurídica, este nome também é a própria assinatura, né? Então, é uma coisa só. O empresário individual, ele obrigatoriamente, ele tem que utilizar do nome dele, civil, para colocar nessa pessoa jurídica individual, nessa firma individual, e a própria assinatura dele, pessoal, é a assinatura da própria pessoa jurídica, porque está tudo ali, é uma coisa só, né? Então, a função da firma, no caso do empresário individual, é exatamente essa. Ele, além de identificar, né, a própria pessoa jurídica, identifica o empresário e a própria assinatura dele, que, no caso aí, é uma assinatura só, né? Assinatura civil, para aquilo que ele faz no dia a dia, e é a mesma assinatura, no caso, que ele vai estar fazendo para a pessoa jurídica. Agora, já a função da denominação, ela tem uma função de representar e identificar a atividade exercida por aquela sociedade, né? Então, é diferente da firma individual, porque no caso da denominação, muitas vezes nem aparece, como nós vimos, o nome de sócios. Então, eu tenho aqui, né, uma pessoa jurídica que ela vai ser identificada por aquele nome empresarial e por aquela atividade econômica específica que ela realiza. Então, por isso é que se tem essa função do nome empresarial, né? É uma função de identificar na sociedade quem são aqueles que utilizam daquela atividade econômica, né? E aí a gente vai ter aí a livre concorrência, várias pessoas jurídicas que prestam os mesmos serviços, várias pessoas jurídicas que produzem os mesmos produtos, mas eu vou conseguir identificar qual que eu quero adquirir. Por quê? Porque depende daquela pessoa que a gente conhece com o nome empresarial.
Embora, muitas vezes, o que a gente acaba comprando não necessariamente é do nome empresarial, mas aquilo que aparece mais na mídia, e ou é nome fantasia, né? Ou é a marca registrada da pessoa. E o nome empresarial, muitas vezes, ele fica oculto para os consumidores, né? Então, você tem aí uma empresa que tem um nome empresarial que nunca ninguém fala, é igual o cantor, né? O cantor, ele aparece lá com um nome que ele acha bonito, ele se... Né, ele vai, faz toda a fama dele com base naquele nome, e depois, quando você vai descobrir, não tem nada a ver com o nome dele real. Né? Então, tem muito disso, inclusive, nos nomes empresariais daquelas sociedades, daquelas empresas que a gente acaba comprando os produtos. Né? Na mídia ou no mercado aparece um nome, que na realidade não é o nome empresarial, mas às vezes uma marca registrada ou um nome fantasia, e por trás deste que aparece no mercado, você tem um nome empresarial. Mas na junta comercial, a proteção, na verdade, ela se dá em relação ao nome empresarial, né? E protege também o nome fantasia quando você informa que aquela pessoa jurídica vai estar se utilizando de nome fantasia. Então, isso também você pode colocar no contrato o nome fantasia dela, tá? Agora, não sei se vocês, acho que deve ter cortado um pouquinho aqui. Eu fiz aqui um slide com algumas considerações importantes até a gente poder entrar em cada sociedade, tá? Então, essas considerações, olha, o nome empresarial, ele não pode ser objeto de alienação, então isso está na lei. Eu não posso vender o nome empresarial. Então, o artigo 1164 do Código Civil, ele deixa muito bem claro, e aí é o que a gente tem que sempre dividir, né, a marca de nome empresarial. Marca é uma coisa, nome empresarial é outra. Então, o próprio artigo aqui, ele fala exatamente o quê? O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Então, eu não posso pegar o nome da minha sociedade e vender, tá? Agora, eu posso alienar o estabelecimento empresarial. Então, logo que a gente começou o semestre, eu até tratei de estabelecimento empresarial com vocês na sala, né? Passamos, assim, por estabelecimento, em aulas posteriores eu vou tratar melhor, mas nós falamos o que seria o estabelecimento empresarial, né? O artigo 1142 do Código Civil, ele diz que o estabelecimento empresarial é o complexo universal de patrimônio, tudo aquilo que eu utilizo, que eu necessito para o exercício da atividade empresarial que eu me propus. E se eu sou obrigado a registrar o meu... é por isso que você... O meu ato constitutivo, se eu sou obrigada a registrar o meu ato constitutivo, que é o meu contrato, para poder exercer a atividade econômica, esse nome empresarial faz parte do meu próprio estabelecimento empresarial, né? Então, quando eu faço a alienação do estabelecimento empresarial, esse nome empresarial, ele pode ir junto, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente entender quando eu tenho uma denominação. Então, por exemplo, lá, Alvorada Cosméticos Limitada. Eu estou alienando o estabelecimento empresarial, todo o complexo de bens dessa sociedade. E no contrato, o nome empresarial está indo junto, tá? Mas o nome empresarial não é meu, de pessoa física.
né? Então, você não tem tantos problemas, vamos dizer, num caso de alienação do estabelecimento, em que o nome empresarial acompanha se é do tipo denominação. Agora, e se o nome empresarial for do tipo firma, aonde eu tenho o nome de pessoa física dos sócios? Se eu estou alienando o estabelecimento empresarial, aqueles sócios não vão ser mais sócios da pessoa jurídica. E se eu estou alienando o estabelecimento e coloco lá no contrato que o nome empresarial acompanha essa alienação, então veja a diferença. Eu não estou vendendo o nome empresarial e permanecendo com o estabelecimento. Eu estou vendendo o estabelecimento, porque o estabelecimento, sim, é objeto de alienação, e junto com a venda do estabelecimento, o nome empresarial acompanha. Então, o artigo 1164, no parágrafo único, ele diz o seguinte: o adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante. Ou seja, então, aquele que está adquirindo, ele vai poder usar o nome de quem está alienando, precedido do seu próprio. Então, significa o quê? Que eu posso estar adquirindo estabelecimento empresarial, aonde no contrato tem uma cláusula dizendo que o nome empresarial faz parte da venda deste estabelecimento, mas eu vou ter que fazer uma alteração contratual posteriormente a essa venda, aonde eu vou ter que colocar o meu nome de pessoa física, eu estou pensando aqui numa firma individual, e constar sucessão. Ou seja, o sucessor, eu vou suceder, né, em todas as obrigações. Tem alguém com o volume aberto, né? Pessoal, alguém fecha o volume. Agora fechou. Então, eu vou ter a expressão sucessor, no caso de uma alienação do próprio estabelecimento empresarial, tá? Outra consideração aqui. O uso do nome empresarial está assegurado no respectivo estado em que o ato constitutivo ou averbação foi arquivada. Isso significa o quê? Nós já falamos, eu recebo a personalidade jurídica, né? Eu adquiro a personalidade quando eu faço o registro do meu ato constitutivo na junta comercial. A partir do momento em que eu registro o meu ato constitutivo, essa sociedade ou essa firma individual tem nome empresarial. E esse nome, então, fica protegido pelo ato do registro. Agora, eu registro aonde? Eu registro na junta comercial. E nós falamos que a junta comercial ela é um órgão estadual, ela não é um órgão federal. Então, esse nome empresarial, ele vai estar assegurado, né, dentro do estado, ou seja, daquele estado em que eu fiz o registro do meu contrato. Então, se a minha sociedade é em São Paulo, eu vou fazer o registro na junta comercial do estado de São Paulo. Então, esse nome empresarial, no caso aí, por exemplo, Alvorada Cosméticos Limitada, ele vai estar protegido em todo o estado de São Paulo. Mas ele não vai estar protegido no Rio de Janeiro, ele não vai estar protegido em Minas Gerais, ele não vai estar protegido no Mato Grosso. Por quê? Porque a junta é estadual. Ele só estaria protegido em outros estados, por exemplo, se eu abrisse filiais
E aí, com a abertura de filial, eu vou ter que também fazer o arquivamento na junta comercial dos estados aonde as filiais estão sendo abertas. Aí sim, eu vou ter proteção do nome empresarial nessas outras juntas e aí nesses outros estados, né? Mas eu não vou ter uma proteção federal, tá? Do nome empresarial. E uma outra consideração aqui sobre o nome empresarial em relação a uma sociedade, que eu não sei se vocês já ouviram falar, não é muito comum, né, de se abordar essa sociedade, mesmo porque ela está dentro daquilo que a gente chama de sociedade, mas não é considerada realmente uma sociedade, embora a lei coloque ela como uma sociedade, e a gente não tem muitos números para averiguar se realmente existem muitos deste tipo. E aí eu vou explicar por quê. É a sociedade em conta de participação, tá? Então, para a gente entender, na aula passada, eu disse para vocês que a gente pode dividir as sociedades em sociedades personificadas e sociedades não personificadas, ou sociedade com personalidade jurídica ou sociedade sem personalidade jurídica. Uma sociedade personificada ou com personalidade jurídica, nós vimos que é aquela que tem registro na junta comercial. E uma sociedade que não tem registro, ela é uma sociedade sem personalidade, é uma sociedade despersonificada, tá? A sociedade em conta de participação é uma das espécies dessa sociedade não personificada. Então, ela é uma sociedade que não tem personalidade jurídica. E ela não tem personalidade jurídica porque a própria natureza dela que é essa. É diferente, por exemplo, de uma sociedade onde eu e mais alguém montamos uma sociedade, assinamos o contrato e guardamos na nossa gaveta, tá? E é uma sociedade limitada. Então, eu e a pessoa montamos uma sociedade limitada e, ao invés de levar na junta comercial para arquivar esse ato constitutivo, a gente guarda, tá? E começamos a realizar a atividade econômica. Isso é contrário à lei. Por quê? Porque eu teria que levar, primeiramente, meu ato para registrar. Então, eu monto uma sociedade que deveria ter sido registrada e não registro. É uma situação. A sociedade em conta de participação é uma sociedade que, por lei, não tem registro. Então, mesmo que eu leve a registro o ato dela, constitutivo, ela vai continuar sendo considerada não personificada. Então, se o ato de registro é o que a gente falou em relação ao nome empresarial, se o ato de registro é o que protege o nome empresarial, essa sociedade, ela não tem registro por lei. Isso significa que ela não tem nome empresarial, tá? Então, por isso que eu coloco aqui, a sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. E por que ela não pode ter firma ou denominação? Porque ela não tem registro. E se ela não tem registro, ela não tem nome empresarial. E o nome empresarial só pode ser protegido com o registro. Então, só para a gente ler aqui, o artigo 1162, ele diz assim: a sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação, tá? Então, aqui está mais especificando sobre o nome empresarial mesmo. O outro artigo que eu coloquei para vocês, que é o 993 do Código Civil,
ele já faz uma abordagem referente à própria sociedade. Então, ele vem explicar o que é essa sociedade, que tipo de sociedade é essa, quais são os tipos de sócio que aparecem nessa sociedade, e depois nós vamos ter uma aula específica para abordar sobre essa sociedade. Mas eu trouxe mais para que vocês, agora, né, não fiquem tão curiosos, e aí diz assim o 993, o contrato social, ou seja, o ato constitutivo, né, produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade a essa sociedade. Então, ela é uma sociedade sem personalidade por natureza, tá? Por isso, não tem nem nome empresarial do tipo firma e nem nome empresarial do tipo denominação. E o sócio aqui que ele age em nome próprio, ele age em nome da pessoa física dele, então, o nome dele pessoal. Por isso que não tem um nome empresarial. Alguém está com alguma dúvida até aqui? Não. Tá tudo bem, tranquilo? Vocês não estão dormindo aí, não, né? Tranquilo, professor. Tá, ok. Então, continuando aqui. No caso aqui... peraí que a gente toca aqui. No caso aqui, eu coloquei algumas considerações referente quando que o nome empresarial, obrigatoriamente, ele precisa ser alterado, tá? Então, eu coloquei assim, são causas de alteração obrigatória do nome empresarial do tipo firma. Por que essa obrigatoriedade, ela recai sobre o nome empresarial do tipo firma? Porque é exatamente do tipo firma que trata o nome da pessoa física, né? Então, existem algumas situações que eu vou precisar ter que alterar esse nome empresarial da sociedade, ou até da própria firma individual. Então, exemplo, no artigo 1165 do Código Civil, ele fala que, no caso de exclusão de sócio, então, imagine lá no nosso caso, que eu tenho o Souza, Andrade e Pereira, são sócios. E aí, a pessoa jurídica tem um nome do tipo firma. Então, Souza, Andrade, Pereira, sociedade, nome coletivo, ou Souza, Andrade, Pereira, cosméticos. Tá? E não coloco nenhum tipo de sociedade aí para a gente não identificar. Quando eu vejo isso, eu estou subentendendo que o Souza, o Andrade e o Pereira têm responsabilidade ilimitada e solidária. Se eu excluo o Pereira da sociedade, por algum motivo, que lá está no contrato, quais são os motivos que eu posso excluir algum sócio, se eu excluo o Pereira da sociedade, ele não pode permanecer com o nome dele, pessoal, no nome empresarial, certo? Por quê? Porque se ele permanece, ele também, embora a gente saiba que tem aí um prazo, né, onde a responsabilidade, mesmo de quem sai da pessoa jurídica, ela permanece, aquele terceiro que olha para esse contrato, ou que olha para essa sociedade, ele vai imaginar que o Pereira continua sendo sócio dessa pessoa jurídica e continua com a responsabilidade solidária e ilimitada. Então, nesse caso, precisa retirar o nome dele. Isso também vai acontecer no caso do próprio sócio se retirar, e aí já não é uma exclusão, é o próprio sócio que se retira da sociedade. E aí também, se o nome dele consta no nome empresarial, ele também precisa retirar.
E no caso também de falecimento, né, onde o nome do sócio consta e o sócio falece. Então, o sócio falecendo, eu preciso retirar o nome dele do nome empresarial. Tudo isso não significa que a responsabilidade dele terminou porque faleceu. Lógico, ele faleceu, ele mesmo não vai cumprir com as suas obrigações, mas a herança, né, o patrimônio que ele deixou durante o período que ele tem para arcar com a responsabilidade, essa herança vai ser arrecadada, no caso. A mesma coisa do sócio que se retira, ou a mesma coisa daquele que for excluído, né? A responsabilidade permanece, dependendo da lei e daquilo que for dentro do padrão daquela situação. Agora, o que não pode é o nome dele, pessoa física, permanecer, porque aí terceiros vão entender que ele ainda é sócio, né? Então, esse é um problema quando você tem nome empresarial do tipo firma, e nesses casos que acontecem em relação à exclusão, retirada ou falecimento de sócio. E uma outra situação que a gente tem, por exemplo, é no caso de alterar a espécie de responsabilidade de sócio, tá? Porque eu posso ter uma sociedade onde os sócios possuem responsabilidades diferentes. Eu posso ter, por exemplo, uma sociedade onde parte do sócio responde de forma solidária e ilimitada, e parte de sócio responde de forma limitada, tá? E aí, nesse caso, eu preciso também alterar o nome empresarial. No caso do artigo 1157, que eu até coloquei para vocês, a lei, ela diz que sempre que eu tiver a responsabilidade solidária e ilimitada de sócios, eu utilizo do tipo firma, ou seja, esses sócios precisam aparecer no nome empresarial. Se eles não aparecem todos os sócios, eu tenho que colocar aquela sigla e companhia, que nós já vimos, né? Então, pode não aparecer todos os nomes, mas se eu coloco a sigla e companhia, significa o quê? Que todos os sócios, mesmo aqueles que não estão aparecendo no nome empresarial, têm a mesma responsabilidade, né? A mesma responsabilidade daqueles que aparecem. Agora, se a gente pegar, por exemplo, uma sociedade que a gente tem aqui, que vocês vão estudar também, que é a sociedade em comandita simples, tá? Lá para frente eu até coloco o artigo dela, mas ela começa no artigo 1045, a sociedade em comandita simples. Então, essa sociedade em comandita simples, ela tem duas categorias de sócio, tá? Um dos sócios, que a gente chama que é o comanditado, né? O sócio comanditado, ele tem essa característica, ele é responsável por essa pessoa jurídica de forma solidária e ilimitada. Então, quem for sócio dessa categoria de responsabilidade solidária e ilimitada, no contrato social, ele é considerado sócio comanditado. E a outra categoria, a gente chama de sócio comanditário. Então, o próprio artigo 1045, ele é um bom exemplo de uma sociedade que eu tenho uma mistura de responsabilidade de sócios, tá? Eu tenho aqueles que são de responsabilidade ilimitada e solidária, que no caso aqui seria o comanditado, e eu tenho aqueles sócios que
também são sócios, mas a responsabilidade deles é só de acordo com o valor da cota que ele tem. Então, ou seja, ele tem uma responsabilidade limitada. Então, veja, se eu tenho 4 sócios com responsabilidade ilimitada e solidária, porque são comanditados, tá? E um sócio só é comanditário. Se eu coloco o nome desse sócio comanditário no nome empresarial desse tipo de sociedade, o que significa? Que a responsabilidade desse sócio comanditário passou a ser de responsabilidade de sócio comanditado, porque o nome dele foi lá para o nome empresarial. A mesma coisa acontece no caso, vamos imaginar, eu era um sócio comanditado que tinha responsabilidade solidária e ilimitada nessa pessoa jurídica, mas agora eu passei a ser um sócio comanditário, que só tem responsabilidade pelas cotas que eu possuo. Isso significa que no nome empresarial dessa sociedade, eu preciso tirar o meu nome, o meu sobrenome, por exemplo, ele precisa sair desse nome empresarial, porque se ele permanece, subentende-se que a minha responsabilidade continua solidária e ilimitada, mesmo que no contrato social eu tenha já colocado a verbação informando que eu deixei de ser um sócio comanditado e passei a ser um sócio comanditário. Mas o meu nome continuou no nome empresarial, então a minha responsabilidade continua sendo como era antes, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui como exemplo, né, a alteração da espécie de responsabilidade do sócio. E a gente está falando aqui sempre do tipo firma, porque eu estou utilizando o nome de pessoa física. E o artigo 1164, que fala da alienação do estabelecimento empresarial, que a gente já, inclusive, até tratou anteriormente, falando exatamente da questão de que eu não posso alienar o nome, mas eu posso alienar o estabelecimento e esse nome empresarial ir junto. E aí, se for do tipo firma, eu tenho que inserir o nome do novo, né, que está recebendo essa firma individual e acrescentar ao nome dele a palavra sucessor. Bom, vou botar aqui. Então, até ali, alguém tem alguma dúvida? Não. Nossa, vocês estão demais, hein, gente? Estão entendendo tudo, que bom. Então, vamos continuar aqui. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma divisão mais para elucidar e para que vocês entendam o tipo de sociedade com o tipo de nome empresarial, tá? Então, aqui, do tipo firma, quais são as sociedades que nós temos do tipo firma? Então, eu coloquei aqui para vocês, a sociedade em nome coletivo, é uma sociedade que está prevista lá no artigo 1039 do Código Civil, né? E aí eu coloquei, inclusive, aqui para que vocês entendam o seguinte, a sociedade em nome coletivo, lá no artigo 1041, que fala do nome empresarial, né, que é o que a gente está tratando de nomes, não, no artigo 1041, ela fala exatamente, deixa eu pegar aqui, tá, ela fala assim, ó, o contrato da sociedade em nome coletivo, tá? O contrato desse tipo de sociedade deve mencionar, além das indicações referidas no artigo 997, a firma social. Ou seja, é uma sociedade
que está falando de firma, né? Firma é nome de pessoa física. E o artigo 1039, que trata exatamente da espécie societária, diz assim: somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então, no caso aqui, desse tipo societário, que é uma sociedade em nome coletivo, todos os sócios, ele não tem opção, é diferente daquela que a gente falou logo atrás, que é a sociedade em nome coletivo, a sociedade em conta de participação e a sociedade em conta de participação, que nem tem nome empresarial, e a sociedade em comandita simples, que eu tenho duas espécies de sócio. No caso aqui da sociedade em nome coletivo, eu não tenho duas espécies de sócio. Se eu tenho uma sociedade em nome coletivo, é porque todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente. E aí, nesse caso, a lei diz que é obrigatório que eu utilize da firma, porque tem que constar o nome dos sócios. Se não constar de todos, eu tenho que colocar aquela sigla e companhia, mas sempre no final do nome empresarial. E aqui, no caso, eu não posso acrescentar a palavra limitada, porque se eu coloco a palavra limitada, eu já mudo o tipo societário, né? Se eu tiro a palavra limitada, eu estou falando de uma sociedade em nome coletivo. Então, eu tenho aqui essa espécie do tipo firma, tá? A sociedade limitada, se vocês olharem dentro da linha aqui da firma e dentro da linha da denominação, ela aparece nas duas opções, tá? Por que ela aparece nas duas opções? Porque a lei, o próprio artigo 1158, ele dá essa opção para a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela pode escolher a espécie de nome empresarial que ela quer usar. Então, ela pode escolher, eu quero usar do tipo firma, e aí eu vou colocar nome de sócio, ou eu quero utilizar do nome empresarial do tipo denominação. Então, o artigo 1158, ele diz assim: pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final limitada, ou a sua abreviatura, tá? A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Então, o que a gente observa? Que no caso da sociedade limitada, o legislador, ele deu a opção para que a própria sociedade escolha o tipo de nome que ela quer utilizar. Ele só diz o seguinte: você só não pode esquecer de colocar a palavra limitada por extenso ou abreviado, para que depois não gere uma alteração de responsabilidade, tá? Aí nós temos, do tipo ainda firma aqui, a sociedade em comandita por ações. No caso da sociedade em comandita por ações, a lei, ela também dá opção para que esse tipo societário escolha a espécie de nome empresarial que preferir. Então, posso sim utilizar do tipo firma com nome, né, de acionistas, no caso, porque a gente está falando de ações, ou eu posso utilizar da denominação, que seria um nome qualquer. E aí, o próprio artigo 1161 também aborda isso, tá? Então, depois vocês podem ler.
A sociedade em comandita simples é um outro tipo societário, que é exatamente o que nós falamos aqui, que eu tenho duas espécies de sócio, né? O comanditado e o comanditário. E no caso aqui do comanditado, o próprio artigo 1045, que ele fala em relação à própria sociedade, né? Ele fala dessas espécies de sócio. E aí, o próprio artigo, ele menciona exatamente isso, que eu tenho sócios com responsabilidade solidária e ilimitada e que o nome dele precisa constar no nome empresarial, tá? No outro lado, que a gente vai ter aqui a lista da denominação, então, a sociedade limitada nós já falamos, a sociedade cooperativa, a lei, se a gente olhar lá o artigo 1159, a lei, ela já diz que a sociedade cooperativa é do tipo denominação. Então, independente de como eu olhar para essa sociedade, eu sempre vou ter a espécie de nome empresarial denominação. E sempre vamos acrescentar o vocábulo cooperativa. Então, eu posso ter a palavra cooperativa tanto no início do nome empresarial, como a palavra cooperativa no final do nome empresarial, mas ela precisa aparecer, para que você possa identificar que se trate aí de uma sociedade cooperativa. Então, o artigo 1159, ele diz assim, a sociedade cooperativa funciona sob denominação, integrada pelo vocábulo cooperativa, tá? Então, ela sempre vai ter essa expressão, assim como a limitada tem o LTDA, assim como a SA tem o SA, e a cooperativa vai ter o cooperativa. Agora, interessante no caso da sociedade anônima, tá? A sociedade anônima, o nome empresarial dela está previsto lá no artigo 1160 do Código Civil, e diz assim, a sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente. E aí que eu tenho que explicar para vocês. Olha só, no parágrafo único diz assim, pode constar da denominação o nome do fundador, acionista ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Então, vamos lá. Sempre que eu tiver a palavra SA numa sociedade, seja abreviada, ou que eu tenho a palavra sociedade anônima, tá? A lei, ela não dá opção para a sociedade anônima escolher a espécie de nome empresarial. A lei diz o seguinte, a espécie de nome empresarial de uma sociedade anônima é sempre denominação. O que a lei deixa é que eu me utilize de nome de pessoa física, de um fundador, de alguém que ajudou a construir essa sociedade anônima, no nome empresarial. Só que mesmo eu utilizando deste nome de pessoa física, ela não deixa de ser da espécie denominação. Entenderam? Então, assim, é uma diferença que a gente tem com a limitada. O que eu expliquei na sociedade limitada? A lei, na sociedade limitada, ela deixa com que a sociedade, os sócios, no caso, escolha o tipo de nome empresarial, a espécie, tá? Pode escolher firma e pode escolher denominação. Quando ela escolhe firma, ela põe o nome do sócio e mais acrescenta a palavra limitada. Quando ela escolhe denominação, ela também pode colocar o nome de sócio. Lembram que a gente viu? Só que ela acrescenta
o ramo de atividade. E por ela ter acrescentado o ramo de atividade, e ainda mais a palavra limitada, ela deixou de ser daquela espécie firma e passou a ser da espécie denominação. Agora, a sociedade anônima, a lei não dá opção para ela escolher. A lei diz o seguinte: é uma sociedade anônima, sempre a espécie de nome empresarial do tipo denominação, independentemente de ela utilizar de nome de pessoa física no nome empresarial dela. Então, se eu vejo, por exemplo, um nome de pessoa física numa SA. Então, um exemplo aqui, vou colocar. Roberto Marinho SA. Eu vou analisar esse nome empresarial e não é porque ele tem um nome de pessoa física que eu vou dizer que é firma. Tá? Porque, como tem a sigla SA e eu estou vendo que trata-se de uma sociedade anônima, se eu tiver que falar que tipo de nome empresarial é esse, eu tenho que dizer que é denominação, porque a gente nunca vai elencar uma sociedade anônima com a espécie de nome empresarial firma, mesmo que a sua composição de nome empresarial tenha nome de pessoa física. Então, no slide agora que eu trouxe, e aí eu trouxe para a gente poder identificar, e para também a gente já terminar a nossa aula, eu gostaria que vocês identificassem aqui o tipo de responsabilidade que vocês acham, o tipo de sociedade que vocês acham de acordo com aquilo que a gente falou durante a aula, tá? Então, vocês podem abrir aí o áudio, né, de vocês, para que eu possa ouvir também as respostas de vocês. Então, aqui no caso, por exemplo, Maria Trindade e Companhia, tá? Vocês acham que aqui é do tipo denominação ou vocês acham que é do tipo firma? Firma. Firma. Alguém acha diferente? Ou todos acham que é firma? Tem alguém que... E senão eu vou entender que todo mundo acha que é firma. Tem alguém que acha que é denominação? Tá, então é isso mesmo, tá correto. É do tipo firma, tá? Por quê? Porque eu estou utilizando de nome de pessoa física. Isso significa que só existe a Maria Trindade nessa sociedade? Não. 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 Isso Não, na verdade, mais pessoas. tem mais pessoas que não aparecem no nome empresarial, e quando eu tenho a palavra companhia aqui no final, significa que tanto a Maria Trindade quanto as outras pessoas que não aparecem possuem qual tipo de responsabilidade? Ilimitada e solidariedade, né? Isso mesmo. Solidariedade limitada. Exatamente, tá? Então, perfeito, entenderam bonitinho. Então, eu tenho aqui o nome de pessoa física, a palavra e-companhia significa que mais pessoas são sócias dessa sociedade, e todas elas têm responsabilidade solidária e ilimitada. Parabéns. Aqui na segunda opção, o próprio nome já diz, né? Nós vamos ter aqui uma cooperativa Norte Laticínios. No caso de uma cooperativa, qual é a espécie de nome empresarial que nós temos? Denominação? Denominação, tá? Sempre a cooperativa, por lei, ela tem como nome empresarial a denominação. Então, está lá no artigo 1159, a sociedade cooperativa funciona sob denominação, integrada pelo vocábulo cooperativa. Então, sempre que eu posso até ter um nome de pessoa física aqui, tá? Por exemplo, poderia ser Maria Trindade Norte Laticínios Cooperativa.
Colocou a palavra cooperativa, eu já sei que, por lei, é da espécie denominação. Agora, o outro exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional. Eu tenho que tipo de espécie de nome aqui? Firma ou denominação? Denominação. Denominação, né? E se eu tivesse que identificar essa sociedade, eu identificaria ela como qual sociedade? Sociedade Anônima. SA. Isso, uma sociedade anônima, uma SA, tá? Por quê? Porque, embora não esteja falando aqui a palavra SA, sociedade anônima, eu tenho, por extenso, a palavra companhia no início do nome empresarial. Então, companhia no início do nome empresarial é sinônimo de SA. Tá? Alguém tem dúvida aqui? Não. Tá. Então, no outro exemplo abaixo, a gente tem Pisos e Cerâmicas Reunidas S.A. Nós temos aqui uma sociedade anônima e do tipo denominação, certo? Certo. Na outra, a gente vai ter aqui Indústria e Comércio de Conservas Limitada. Ou seja, eu tenho uma sociedade limitada e ela optou para qual tipo de nome empresarial? Firma ou denominação? Denominação. Denominação, isso. Denominação. Isso. Agora aqui, Companhia João das Flores. Que tipo de nome empresarial eu tenho aqui? Denominação ou firma? Firma. Denominação. Acho que é denominação, né? Denominação. SA. Denominação. Isso, é denominação. Denominação SA. Isso, é denominação porque, embora eu tenha aqui um nome de pessoa física, a sigla está no início. A companhia está no início do nome empresarial. Então, eu identifico como uma sociedade anônima. E na sociedade anônima, eu jamais tenho como nome empresarial o tipo firma. Então, mesmo aparecendo o nome de pessoa física, se é uma SA, a espécie de nome empresarial é sempre do tipo denominação, tá? E, por último, a gente tem lá Genivaldo Atantes Frigorífico. Eu tenho aqui um nome empresarial do tipo Firma. denominação ou Firma. firma. Exatamente. Então, olha só, eu tenho aqui um nome empresarial do tipo firma, tá? Que não tem responsabilidade limitada, porque não tem aqui o LTDA, então significa que esse Genivaldo Atantes trata-se de uma firma individual, diferente desse aqui de cima. Esse aqui eu tenho uma sociedade, porque eu tenho mais sócios que não apareceram. No caso aqui, eu não tenho mais sócios, porque não tem e-companhia, então só tem a pessoa do Genivaldo. Então, se só tem a pessoa do Genivaldo Atantes, significa que ele é uma firma individual. E a responsabilidade dele, no caso, é solidária e ilimitada. Né? Alguém ficou com dúvida de alguma coisa que a gente tratou? Só esse último aí, professora, é o Genivaldo Atlântica, teria como, apesar de ele ser único, ser LTDA? Então, poderia. Se a gente colocasse aqui, se eu colocasse aqui, ó, LTDA, o que iria acontecer com esse nome empresarial? Seria a firma ou denominação? Seria a firma ainda, né? Seria denominação. Denominação. Seria denominação. Seria mais próximo, né? Porque então, ele traz o ramo de atividade. Isso, exatamente. Então, tá certo. Então, olha só, eu mudo uma coisinha, eu já mudo a espécie, né? Então, por exemplo, no caso, Genivaldo Atantes Frigorífico. Se eu pego esse limitada,
lá das conservas e jogo aqui, eu vou ter uma sociedade limitada que tem nome de pessoa física. Só que porque eu coloquei o ramo de atividade, ela deixa de ser do tipo firma e passa a ser do tipo denominação. Agora, se eu tirasse o frigorífico e colocasse só o LTDA, e aí ficasse Genivaldo Acantes LTDA, eu teria uma sociedade limitada, mas qual a espécie de nome empresarial? Do tipo firma. Firma. Exatamente, porque eu não constaria no nome o ramo de atividade. Certo. Entenderam? Ok. Tá? E aqui também, só para a gente ver, eu poderia ter colocado, olha, Maria Trindade e Companhia Limitada, né? Se eu coloco Maria Trindade e Companhia Limitada, eu vou ter o quê aqui? Eu vou ter a sociedade limitada, eu vou estar informando que tem outros sócios de responsabilidade limitada que não estão com nome empresarial no próprio nome empresarial, o nome da pessoa física no próprio nome empresarial, mas como eu não coloco o ramo de atividade, eu vou estar falando que essa sociedade limitada optou pela espécie de nome empresarial do tipo firma, porque ela usa Maria Trindade e Companhia Limitada. Então, ela seria do tipo firma. Diferente se eu colocasse Maria Trindade e Companhia Cosméticos Limitado, aí eu estaria falando do tipo denominação, porque apareceria o nome do ramo de atividade, né? Sim. Então, pessoal, acho que vocês aprenderam muito bem, foram muito bem, espero ter aí conseguido ajudá-los nessa parte de nome empresarial. E aí a gente se encontra, então, na próxima semana, né? Pelo que eu não recebi nada oficial ainda, mas como o governo ele ainda aumentou esse período, eu acho que a gente não volta no dia 13, né? A gente tem que obedecer às ordens governamentais. Então... Dani, eu recebi um comunicado da faculdade que disse que ela vai estar fechada até dia 2 de maio. Ah, você já recebeu? Recebi. Então tá, e aí eu ainda não recebi assim, oficialmente, mas eu acho que vocês já receberam tudo primeiro que eu. Mas então a gente se encontra na próxima semana, tá? Na quarta-feira, nesse mesmo horário, tá bom? Calhuca, como vai ficar as provas? Eu apresento para vocês. E aí a gente